que desde as primeiras horas do dia já estavam aqui preparando o ambiente, né? Então vamos fechando os nossos olhos, agradecendo, dizendo assim: Deus nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que busca a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Se a gente não conseguir nenhuma evolução na parte intelectual, se a gente não conseguir nenhuma evolução na parte profissional, que a gente se dedique a esta evolução individual. O amor e a caridade nos ajudam e nos auxiliam na caminhada evolutiva. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos trabalhando esse livro aqui, Conheça o Espiritismo, que são noções básicas da doutrina espírita. E por que disso? Para nós termos a nossa fé raciocinada, o porquê nós estamos aqui, o que nós estamos passando que nos atrai a essa casa. Como resolver, como acreditar nesse Deus que cuida tão minuciosamente de cada ser. E para isso que nós vamos dar a sequência nesses estudos. Na semana passada foi falado sobre Deus e hoje vai ser sobre Jesus, uma hierarquia que se faz no plano espiritual. E para falar de Jesus, nesse capítulo não dá nem vontade de resumir, porque são palavras tão preciosas que fica um vazio se você não colocar certos trechinhos. Nós vamos abordar primeiro os antecedentes históricos. 500 anos ficaram os hebreus nas terras do Egito, até que Moisés, no século X a.C., que foi um profeta que libertou este povo da escravidão, foi um legislador. Legislador é a pessoa que faz as leis, de acordo com a necessidade da época, do momento. E ele foi que recebeu os 10 mandamentos e guia do povo até a terra prometida, servindo como uma sombra e precursor de Jesus, que viria como o libertador final da humanidade, cumprindo as profecias de Moisés. E os 10 mandamentos de Moisés, que ele recebeu no Monte Sinai, foi a primeira mensagem mediúnica diretamente transmitida sem intermediários aos homens terrenos por espíritos angélicos que ficaram para sempre como selo de forças vivas a garantir sustentação magnética à marcha evolutiva da humanidade. É impossível ignorá-lo ou minimizá-lo. Foram feitas conotações temporais que a necessidade da época nele inseriram, mas não lhe tiraram a magnificência, ou seja, toda a sua sustentação, toda a sua beleza. É de todos os tempos e de todos os países essa lei, e por isso mesmo que é de caráter divino. Houve as leis que Moisés decretou, a brigada que seria se conter pelo temor um povo de seu natural, turbulento e indisciplinado, no qual ele tinha que combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Moisés profetizou que Deus levantaria outro profeta, e a igreja primitiva entenderam que essa profecia se referia a Jesus.
Ele foi o grande libertador e legislador do Antigo Testamento, cuja vida e obra apontaram para Jesus, o libertador definitivo do Novo Testamento, que cumpriria plenamente a promessa de redenção. Daí vem o século da Boa Nova. Sua essência é a chegada do reino de Deus. A espera do Cristo se aproximava da terra numa vibração profunda de amor e de beleza. Emergiam nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes. Humildes e imortais dos seus passos divinos. O Cristo e a segunda revelação. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz: um dia, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Jesus não veio destruir a lei. A lei de Deus veio cumpri-la, isto é, devolvê-la, dar-lhes o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por mais radical reforma, não podia fazê-la passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Jesus quis que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza e com todas as suas ampliações e consequências. Não poderia a lei se constituísse privilégio de alguns homens ou sequer de um único povo? Sendo filhos de Deus, todos os homens, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. O Cristo foi o iniciador da mais pura e sublime moral, da moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, a se transformar a terra, tornando a morada de espíritos superiores ao que hoje a habitam. A comunidade de espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor, Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Jesus é um dos membros divinos desta comunidade, ao que foi dado saber e já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira foi a órbita terrestre se desprendia da nebulosa solar. A segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal de seu evangelho de amor e redenção. O tipo mais perfeito. Inevitavelmente, Jesus é o tipo que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo. Jesus é o tipo de perfeição moral a que a humanidade aspira na Terra. Embora muitas foram os falsos princípios, por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiadamente terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. A missão de Jesus. Precisamos entender que Jesus não foi um filósofo e não poderia ser classificado entre os valores propriamente humanos
tendo em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual. Ele foi enviado por Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiado nas ordenações sagradas da vida do infinito. O papel de Jesus não foi de um simples legislador, e sim cabia a ele dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade que vinha da natureza excepcional de seu espírito e da sua missão divina. A direção do planeta Terra. A expressão mais justa do poder daquele a quem todos os espíritos da Terra rendem culto do que a de João no Evangelho, onde ele disse: no princípio era o Verbo. Jesus, em toda a sua personificação de sabedoria e amor, ele tem orientado o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando os seus iluminados mensageiros em todos os tempos, aos agrupamentos humanos e assim como presidiu a formação da ordem, dirigindo como divino inspirador a quantos colaboraram na tarefa da elaboração geológica do planeta e da disseminação da vida em todos os laboratórios da natureza, desde que o homem conquistou a racionalidade, vem lhe fornecendo a ideia da sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que a sua compreensão pode abranger. Olha quanta ternura, quanto carinho, respeitando a nossa existência, o nosso conhecimento. A Mãe Santíssima. Não podia faltar na vida de Jesus essa magnífica mãe. Tudo o que Jesus sentiu na sua jornada terrena repercutiu diretamente na Santa dos Santos. Ela teve de peregrinar do paraíso excelso de sua felicidade para o nosso vale de lágrimas, a fim de ajudar a servir uma humanidade paupérrima de espiritualidade, da qual se fez para sempre a grande mãe e advogada protetora. O divino legado de Jesus. Se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina, qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? O Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício de redenção das almas. Mas o homem insiste em desprezar esse livro. Deixam no esquecimento este código admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas. O divino legado de Jesus que a humanidade terrena não quis acertar e não pôde receber é de um mundo feliz, de paz e amor, sem injustiças, sem misérias, sem orfandade, sem crimes, sem ódios, sem guerras, onde todos, solidários e progressistas, criarão a beleza, desenvolverão a ciência e as artes, a filosofia e a técnica com trabalho digno e repouso honesto na nobreza do lar e na administração operosa e esclarecida. Todo esse paraíso nos foi dado, mas pela nossa evolução, um pouco assim, às vezes até, como posso falar, repressiva. Nós deixamos de ter esse paraíso que nos foi dado ao nosso lado, insistindo nos nossos erros, sabendo que tudo nos foi dado de graça, todas as leis para cumprirmos dentro da família, dentro de uma sociedade,
dentro de um grupo de amigos, onde quer que estejamos, estão ali bem claras para nós termos essa ação. Mas Jesus amavelmente não desiste. Os ensinos de Jesus. Poder-se-á conhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração do seu sentimento nos ensinos? Sim, as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e sabedoria para a humanidade. Dentre tantos ensinamentos de Jesus, dai de graça o que de graça recebeis. Não perturbai vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se me amais, guardai o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O Consolador, que enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, ele vos guiará. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos acompanhem. Deus e Jesus. É emocionante constatar o amor que Jesus revela pelo Pai Celeste. Eu e o Pai somos um. Estou nele e ele em mim. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. O Pai ama o Filho e tudo confiou às suas mãos. Tudo o que é dele é meu. Meu Pai é maior do que eu. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa frase, ele na cruz, diante de tanto sofrimento, com a coroa de espinhos, olha a confiança desse filho para esse pai. Confiança, abnegação, entrega por nós. Olhe como somos importantes, cada geração, cada época, cada ser nessa crosta terrestre é especial. Só pelo significado dessa frase, devemos dar graças, hoje e sempre. Não vim de modo próprio, vim de Deus que me enviou. Não falo por mim mesmo, digo no mundo o que aprendi com meu Pai e que ele me ordenou anunciar. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. As palavras que vos digo são espírito e vida. E, traduzindo tudo o que foi dito, vocês viram que nesse capítulo foram por partes que dão uma sequência à outra para o nosso melhor entendimento. E eu fiz um resumo desse Jesus, do seu propósito. O propósito dos ensinamentos de Jesus é revelar o amor de Deus, oferecer um caminho para a salvação e a vida eterna através da fé e obediência, e transformar indivíduos e a sociedade com princípios de amor ao próximo, perdão, humildade e serviço, visando a felicidade, paz e um relacionamento mais profundo com Deus. Seus ensinamentos promovem uma vida com propósito focada em valores espirituais, em vez de materiais, e buscam desenvolver o caráter e a integridade dos seguidores para que vivam em conformidade com a vontade divina. Eu acho que cada um aqui nesse momento, cada vida sempre muito importante,
cada qual com suas dificuldades, cada qual com suas alegrias, a importância que nós percebemos que estamos seguindo esse Jesus. Estamos dando um voto não a Ele, mas a nós mesmos, de seres onde Deus habita dentro de nós. E temos que fazer valer essa morada, essa estadia, dar uma alegria a esse Pai maior, que deixou seu Filho se transmutar como ser humano, que não deve ter sido fácil, um ser de luz, passar por toda essa transformação para ser um de nós e se apresentar humildemente, como nós sempre ouvimos, sempre nos foi falado a história desse Jesus desde a manjedoura, junto com sua Mãe Santíssima, junto com seu pai José, seu pai terreno. E isso para nós é de suma importância. Temos que valer cada momento que aqui estamos, cada palavra dita aqui, que ela é uma fonte de vida, uma seta a ser seguida, para sairmos daqui mais confiantes, mais alegres e saber: eu posso, eu creio, eu me amo e amo os meus irmãos e a Jesus. Queria falar mais uma coisa. Esse evangelho hoje era para ser feito por uma nossa amiga, Cida, e eu desejo de todo o meu coração, unido ao corações de vocês, que esse evangelho chegue até onde ela está, necessitada desse abraço de todos, um abraço espiritual, que ela possa receber nesse instante toda a força da espiritualidade desta casa, ela como trabalhadora, que sempre foi incansável na sua luta, agora está precisando do carinho, das vibrações de amor, da espiritualidade, dos médicos espirituais dessa casa, que cheguem até o hospital em Campinas, onde ela se encontra, no seu leito, expandindo para todo o hospital, todos os pacientes que ali estiverem. E esta foi a nossa lição do dia. Agora iremos aos passos. Agradeço a todos pela atenção. Graças a Deus e graças a Jesus.